Nosso Senhor, amém? Boa noite a todos. Para nós é um prazer imenso, como Igreja Batista Chema, ter você aqui conosco. Eu quero também deixar aqui já meu parabéns para todas as mães que têm lutado, guerreado pelos seus filhos, porque sabemos que ser mãe é complicado às vezes, né? Mas nós acreditamos que é uma bênção do Senhor ser mãe, porque você tem a oportunidade de ensinar, de treinar e também de enviar um missionário para missões, né? É muito bom. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmos 27, por favor. E se possível, conforme você for encontrando, ficando de pé, se você for possível, Salmos capítulo 27, versículo 4. Salmo capítulo 27, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Querido, isso aqui eu acho uma coisa magnífica. Não sei se você sabe, mas esse foi o primeiro texto falado no Brasil. Primeiro texto de uma reunião cristã falada no Brasil foi esse salmo. E uma coisa que ele fala, uma coisa pedir ao Senhor. Nós gostamos de pedir, nós gostamos de falar com o Senhor, mas nesse texto também diz: eu busquei. Meu querido, não adianta você só pedir se você não buscar. Nada cai do céu, só água e cocô de pombo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você tem a oportunidade de não só pedir ao Senhor, mas de buscá-lo de todo o coração, com toda a sua mente, com toda a sua força, com tudo que há em você. Então, não se preocupe com os seus problemas, deixe lá fora, porque quando acabar a reunião, você pode sair e não encontrar mais ele lá, porque Deus resolveu. Então não fique preocupado com quem está no seu lado, não se preocupe com o que aconteceu hoje, mas você tem uma oportunidade de adorar aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda glória, aquele que é digno de tudo que você pode fazer de bom para ele. E louvor é elogiar, bem dizer. Então comece agora a orar, comece a elogiar o seu Deus. Feche seus olhos, o adore em oração. Louvor é bem dizer, louvor é elogiar. Elogie o Senhor. Qual é o elogio que você quer dizer para ele essa noite? Ele é amoroso, ele é um bom pai, ele é provedor, ele é querido, ele é o socorro bem presente, ele é real, ele é verdadeiro, ele é um Deus restaurador, ele é um Deus que transforma as trevas em luz. Adore ao Senhor com sua oração. Adore ao Senhor com sua oração. Não perca tempo. Não perca tempo. Pare de perder tempo. Chega de perder tempo. O adore. O adore. O adore. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você já se conectou com o Senhor? Já está conectado aí com o Espírito Santo? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor na presença dEle. Ele está neste lugar, aleluia. Ei, Vinícius,
Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com nossas palmas, com toda alegria. Aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, cante, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ver o fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Cante, som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua, oh aleluia. E se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Vamos lá do início. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, todo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus e maravilha, que maravilha, te louvar. Queremos te louvar nessa noite, Pai, por tudo que tu és em nossas vidas, Senhor. Te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ver o fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. É fogo e glória sobre a sua igreja, 1000 graus de unção, aleluia. 1000 graus de unção, som da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de Quero ver a igreja. Som da festa vai subir, se ouvirá. É o avivamento do Senhor. É o avivamento do Senhor na sua igreja. Oh, e sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Oh, 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 oh.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A presença do Senhor é real neste lugar. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Ele nos alcançou. O seu amor nos alcançou. Nós somos encontrados pelo Senhor. Nós somos resgatados por Ele, pelo seu amor. Aleluia. Nós adoramos a um Deus vivo. No seu lugar, diga: és real pra mim, és fiel a mim. Sua graça alcançou o meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Sua graça alcançou o meu coração. Por isso cantarei, eu cantarei. Te encontrei, eu bradarei com toda a força que te encontrei. Cantarei, eu cantarei que te encontrei. Oh, eu bradarei que te encontrei. Declare: eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Dance na presença do Senhor. Vamos lá, todos juntos. És real pra mim, és real pra mim, és fiel a mim. Sua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Nós vamos declarar pro mundo ouvir. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Sim, Senhor, eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Te encontramos, eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Vamos lá, bem bonito pra Jesus, declarar o teu amor. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, só a igreja. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. Vamos lá mais uma vez. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, o teu amor me libertou. Pegue na mão do irmão que está do seu lado e vamos pular. Eu posso pular. Pule na presença do Senhor. Se alegre na presença dele nessa noite. Vamos dançar. Eu posso dançar.
gente tá desentrosado demais. Nós somos uma família. Quem se reuniu com a família em casa hoje aqui? Quem se reuniu com a família? Hoje foi dia das mães. Todo mundo se reuniu com a família em casa, reviu os tios, né? Os irmãos que moram distantes. Eu tenho certeza que sempre que uma família se reúne, há uma bagunça ali, não há? E nós somos a família do Senhor e nós vamos fazer uma bagunça aqui agora, mas é uma bagunça santa, amém? Você vai pegar na mão do seu irmão aí que está do seu lado, aperte bem forte e diga assim: meu irmão, nós vamos pular. Nós vamos pular na presença do Senhor. Nós vamos dançar. De acordo com o que o Ministério de Louvor lá fala pra gente fazer, nós vamos fazer, nós vamos se alegrar. Nós vamos celebrar, amém? Eu posso pular. Começa, vai. Eu posso pular nessa noite. Agora nós vamos gritar bem alto, bem alto. Eu posso gritar. Eu posso gritar. Aleluia. Só as vozes. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Vamos repetir isso mais uma vez. Eu encontrei o seu amor. Eu encontrei o seu amor. Eu encontrei o seu amor, Senhor. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vou estar chamando aqui agora a irmã Fabíola. Ela vai estar trazendo aqui um testemunho breve, né, para edificar o nosso coração, o nosso espírito. Vamos lá, pessoal? Por aqui, por favor. Siga aqui essa faixa azul. Pode vir por aqui. Amém. Glorifica ao Senhor. Deus continua curando, gente. Deus faz milagre. Continua fazendo milagre. Primeiramente, boa noite. Me chamo Fabíola. Sou irmã do José Roberto. Vou dar meu testemunho hoje do livramento que Deus me deu. Que graças a Deus eu estou aqui contando hoje o que aconteceu comigo. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus. De uma AVC que eu tive recentemente. Aconteceu agora recentemente há um mês. E graças a Deus não fiquei com sequelas. Porque eu tive paralisia facial, mas não fiquei totalmente. Não tive paralisia no corpo. Então, a gente tem que ter fé em Deus, acreditar nele. Porque não foi fácil. Eu praticava esporte e hoje, infelizmente, não posso praticar mais. Gostaria muito de continuar jogando futebol, mas não posso. Então, eu fui jogar futebol. Senti uma dor de cabeça muito forte, desmaiei, fui pro hospital e fiquei rodando de hospital a hospital. O que eu fui para o HGF, descobriram que eu tive um AVC isquêmico. Graças a Deus eu não tive o hemorrágico. E assim vai. Com a fé que eu tive em Deus e agradecer meu irmão, que ele orou muito por mim, os amigos deles que soube. A minha mãe, que não me abandonou jamais. E infelizmente foi no dia do aniversário dela que para ela não foi dos melhores de aniversário, como ela queria. Então, minha prima, meus filhos, que eu pedi muito a Deus para me continuar aqui na terra para terminar de cuidar deles. E só tenho que agradecer a Deus. Só tenho que agradecer a Deus porque eu tinha me afastado da igreja.
E eu estou voltando aos poucos, porque Deus, Ele não abandona a gente que abandona Deus. Eu tinha feito isso, tinha abandonado a palavra de Deus, e hoje Ele me resgatou. Eu poderia ter morrido lá no meio do campo quando estava jogando futebol, mas Deus pegou e me resgatou. Ele não deixou. Porque eu poderia ter ficado com mais sequelas, mas graças a Deus eu não fiquei. O livramento que Deus me deu, eu tenho que fazer o quê? Agradecer a Ele cada vez mais. E é aqui que eu vou fazer. Então, hoje a gente tem que agradecer primeiramente a Deus, a nossa mãe, porque minha mãe não me abandonou. Ela poderia ter me abandonado, porque era aniversário dela. Não, hoje é meu aniversário, mas não. Ficou ali lutando comigo direto. Porque no hospital não podia ficar só. E sentir dor de cabeça dia e noite não era fácil. Eu sentia muita dor de cabeça, porque na hora parece que eu tinha levado uma paulada do AVC. Fiquei com a sequela na voz ainda, porque aos poucos. Porque está recente, foi só um mês agora. Mas graças a Deus eu estou aqui contando, dando meu livramento. Amém. Eu estou aqui dando meus livramentos, não só para Deus, para minha mãe também, porque para ela é uma vitória. Agradeço muito a Deus, não só para a minha saúde, mas para o meu irmão que está curado. Porque o que a gente já passamos com ele não foi brincadeira. Então, meu irmão orava dia e noite por mim, os amigos dele, que graças a Deus ele tem boas pessoas do lado dele. E dizer que não desiste de Deus jamais, porque Deus não abandona a gente que abandona Deus. E eu jamais quero abandonar ele novamente, como eu fiz. E só de ter passado o que eu passei, eu passar 15 dias no hospital, e no segundo dia que eu chego do hospital, sintoma do AVC de novo. E eu não ter ficado com a sequela, gente, é só Deus mesmo. Porque Deus cura, Deus faz milagre na vida da gente. E Ele me curou. E eu digo todo dia, peço a Deus todo dia antes de dormir, obrigado Deus, porque eu já tive, não foi só esse livramento, já tive mais. Mas esse foi um que eu pensei que eu não ia sair. Porque ter chegado no leito de hospital e o médico não lhe querer lhe dar alta de jeito nenhum, porque você não está totalmente bem, curada, e Deus vai colocar a mão na doença e sim, você está curada. E hoje eu estou aqui, agradecendo a Deus pelo livramento que Ele me deu. Amém. Porque eu com certeza poderia ter ficado pior. Porque tem muita gente que não chega a ficar como eu fiquei. Hoje eu falo normal, não totalmente normal como eu falava, mas hoje eu falo. Eu ando normal. A paralisia facial foi só no rosto, mas eu fiz terapia, deu jeito, graças a Deus. E com a fé que eu tive em Deus. E que eu continuo tendo até hoje. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Vamos agora orar por ela, tá bom? Estenda suas mãos para cá, porque Deus continua fazendo milagre. Senhor, nós te louvamos pela vida da tua filha. Como ela falou, ela voltou aos teus caminhos. E nós te glorificamos, fazemos festas aqui, porque sabemos que o Senhor tem atraído pessoas para perto de ti. Continua investindo na vida dela, continua investindo na família dela, porque entendemos que o Senhor é um Deus que investe em pessoas. O Senhor continua investindo em pessoas, e nós te adoramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só queria agora convidar que todas as mães que estão aqui presentes, por favor, fique de pé. Não tenha medo. Todas as mães, fique de pé.
Ou aquela avó que cria o neto. Fique de pé também, né? Que é mãe, né? Nós queremos fazer uma amorosa homenagem para você. Primeiro eu quero estar orando por você, mas nós vamos estar entregando, é isso? Algumas lembranças para você. Mas primeiro eu quero estar orando. Olha lá a equipe aí, ó, altamente treinada. Feche seus olhos, por favor, que eu vou estar orando pela sua vida. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abençoou essas mulheres a serem mães. E o Senhor tem dado graça, força, discernimento, misericórdia na vida delas. Tem provido na vida delas. E nós queremos abençoá-las. Nós queremos consagrá-las ao Senhor. Em nome de Jesus. Continua sustentando a saúde das minhas irmãs. Continua dando discernimento no lar. Discernimento para criar seus filhos. Continuar criando seus filhos. Dá força. Dá palavras de sabedoria. Que da boca delas só saia louvor ao Senhor. Palavras que edificam ao seu lar, os seus filhos. Eu oro que elas sejam profetisas na casa delas, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor continue abençoando e envolvendo elas no teu infinito amor. É assim que nós oramos e te agradecemos. E damos uma salva de palmas ao Senhor pela vida delas, no nome de Jesus. Podem entregar as lembranças, por favor? Enquanto isso, vai ser passado um vídeo para fazer essa bela homenagem para você, tá bom? Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha que um dia Ele lhe deu. Quem estiver recebendo pode sentar. Aquelas que não receberam ficam de pé. Vão receber a lembrancinha das meninas do Dia das Mães. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já senti amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. As mães que não receberam ficam de pé ainda. Tem algumas aqui, ali Pra também. me fazer feliz, você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Já tem mães lá que não receberam. Do lado direito. A Igreja Batista Chama deseja a todas as mães um feliz Dia das Mães, na presença do Senhor. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas.
aplaudir as nossas mães. E a gente não vai parar de homenagear, não. Próximo sábado nós teremos uma grande atividade para essas mães às 5 horas da tarde. Todas as mães estão convidadas. Teremos lá um momento de festa, teremos um jantar ou uma ceia, né? À tarde, da qual nós convidamos a todas as mães presentes e aquelas que não estão aqui, que vocês podem convidar também, mas precisam fazer inscrição ali atrás, tá bom? Que vai ser sorteado um montão de coisa lá. Aí precisamos saber quantos pratos nós vamos ter, palito de dente e assim por diante, né? Então você precisa dar o nome, não paga nada, tá? Inteiramente grátis. Pelo menos uma bandeja de ovo você vai levar lá, meu irmão. Que essa igreja, meu irmão, para ganhar ovo, olha, segunda-feira 200 bandejas, quarta-feira 500 bandejas. Meu irmão, não aguento mais comer ovo lá na casa de recuperação. E agora a gente está fazendo a promoção dos ovos. Leva 30 ovos por R$7. Meu irmão, nem na feira é assim. Eu fui lá na feira, tá R$9,50, 24 ovos. A gente tá vendendo R$7, 30 ovos. Com 2 gemas, 3 claras. Compra lá pra você, vai ver em casa, irmão. Vai abrindo, até chegar. Quem tiver com 30, com 3 claras e 2 gemas, vai ganhar um prêmio ainda. Vai ganhar mais uma caixa de ovo. Então nós estamos com os nossos ovos ali atrás, fazendo uma promoção, tá bom? Porque nós vamos, com essa leva que estamos vendendo, comprar um pebolim. Sabe o que é pebolim? Um totó para a casa de recuperação, amém? E o pastor vai dar uma aula para eles como se joga aquele pebolim. Então essa semana já vou encomendar, porque eu acredito que aqueles ovos todos vão ser vendidos em nome de Jesus, amém? Só não vende fiado, tá, meu irmão? Então você pode comprar o seu ovo ali. É com muita alegria que essa igreja Batista Chama, ela vai convidar um pastor para que vir aqui à frente. Ele vem de muito longe. Cadê o nosso pastor com a nossa ovelha? Ele vai estar chegando aqui no meio de nós com a sua ovelhinha. Enquanto você vai abrir a sua Bíblia em João capítulo 10. Abra a sua Bíblia em João capítulo 10. Eu vou convidar o nosso pastor para que venha aqui à frente com a nossa ovelhinha. Nós vamos falar sobre o papel do pastor e o papel da ovelha. Nós falamos na quinta-feira, que foi um culto maravilhoso, a quinta-feira da família. Nós falamos o papel da mulher, o papel do homem na família, do homem como esposo, do homem como pai, do homem como filho. Falamos também o papel da mulher em casa, mulher como filha, mulher como esposa e mulher como mãe. E o que eu gostaria de dizer para você, meu querido, é que a grande questão, olha que coisa linda, ovelhinho, pastor, salve de palmas para o ovelhinho, pastor. Pronto, aqui está o pastorzinho. Olha que lindo, meu irmão. Esse é o filhotinho ou é a mãezinha? Filhote? A mãe está lá, ó, chamando o filhinho. Olha, ouviram? Rapaz, essa igreja Chama é chique, meu irmão. Ó, não é gravação não, meu irmão. É de verdade. Ó, e você vai dar uma passeada em volta da igreja com a ovelhinha, pastor. Vai lá. Veja como a ovelhinha obedece, meu irmão. Ó, puxa ela, meu filho. Ela não vai não? Não, eu quero mostrar para todo mundo que ovelha é bicho ruim também, meu irmão. Vai lá, não quer ir para lá não, ó. Ó lá, dá uma olhada. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ó, vai, ovelha. Você está pensando que ovelha obedece o pastor? Vai lá, leva essa ovelha. Coloca ela no colo, vai, pastor, senão tu vai matar essa ovelha. Pronto. Olha, ela vai dar a volta na igreja. Olha para o pastor e diga assim: pastor, que coisa difícil conduzir uma ovelha. Hoje nós vamos falar acerca do papel do pastor e o papel da ovelha. Porque o pastor que vos fala é ovelha também. Mas eu gostaria de falar para você um pouquinho do papel do pastor, porque tem gente que acha que vida de pastor é moleza.
Vem, pastor, traz ovelha. Enquanto ele está pastoreando uma ovelha, a outra está reclamando lá, praguejando, ó. João capítulo 10, abriram suas Bíblias? Amém? João 10. Nós não vamos ler, nós vamos recitar o Salmo 23. Você pode recitar comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Calma aí. As crianças têm que ir para o culto infantil. Vai lá, criancinha, vai atrás do pastor lá. Amém, glória a Deus. Olha como obedece, tá vendo? Ovelhinha pequena obedece, meu irmão. 1, 2, 3 e já. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o meu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Unge a minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. João 10, 1 diz: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor da ovelha. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama as suas ovelhas pelo seu nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Feche seus olhos, meu irmão, e vamos orar nesse momento. E eu gostaria que nesta noite você prestasse atenção em alguns minutos. O pastor não demora muito, mas eu gostaria de em alguns minutos falar acerca do papel do pastor, que está aqui à minha esquerda, e o papel de uma ovelha, que está aqui à minha esquerda também. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor dê-nos sabedoria, para que possamos entender a Tua palavra e possamos aplicá-la de uma forma profunda, Pai. Nós suplicamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O pastor vai ficar ali, para que vocês possam entender que não é fácil ser pastor. E você pode estar dizendo assim: pastor, mas é muito difícil ser ovelha. É muito difícil ser ovelha também. Muitas das vezes a gente não conhece a pessoa ou a função do pastor além da ovelha. Quantos aqui sabem diferenciar o que é cabra e o que é bode, o que é carneiro, o que é ovelha? Sabe identificar? Se eu colocar aqui na frente, você sabe identificar? Sabe ou não sabe? A maioria não sabe. Eu não sei, mas eu dei uma estudada lá, e eu vou dizer para você: cabra é a fêmea do bode, e o seu filhote é o cabrito. Carneiro é o macho da ovelha, e o seu filhote é o cordeiro. A diferença entre carneiro e bode, sabe qual a diferença entre carneiro e bode? Sabe? Fabrício, fica de pé aí, por favor. Cadê o Fabrício? Sabe qual a diferença entre carneiro e bode? É o quê? É a barbicha lá, ó. Estou exemplificando, tá? Ou seja, meu querido, existe sim a cabra, existe o bode, existe o carneiro, existe a ovelha, existe o cabrito e existe o cordeiro. Para quem não sabe, as ovelhas, elas são chamadas os ovinos. Eu pensei que ovino era aquele que colocava ovo. Não é não. Os caprinos são de fato as cabras. Eles fazem parte da família de Bovidae, ou seja, eles fazem parte da mesma família dos bois. Sabia? Eu não sabia. O pastor, quando ele conduz não somente ovelhas, mas ele conduz cabras, ele conduz bodes, ele conduz cabrito, ele conduz carneiro. Mas o salmista Davi, no Salmo 23, ele coloca-se como ovelha, e não coloca-se como bode,
mas ele coloca-se como ovelha, porque é diferente. Lá na casa de recuperação a gente tem um bode, meu irmão. O bode, ele pula a cerca. Você coloca ele no lugar, ele não fica no mesmo lugar, mas a ovelha fica. A ovelha é obediente. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, ovelha é obediente. E diga: meu irmão, o bode não é obediente. E nesta noite eu vou compartilhar com vocês algumas características daquele que deve ser ovelha e não bode. E algumas características daquele que deve ser o pastor, porque em João 10 o próprio Jesus fala que se por um lado existe o pastor, por outro lado existe o estranho, por outro lado existe o ladrão, por outro lado existe o assaltante. Por isso, meu querido, a comparação de Jesus é muito simples, é muito prática. Quem é pastor, quem cuida, precisa de fato ter algumas características. E aquele que é ovelha, que é membro, também precisa de algumas características. Você precisa conhecer as características dos dois, porque muitas das vezes você fala mal do pastor por desconhecer. E muitas das vezes você deixa de viver uma vida de ovelha obediente porque você não sabe qual o seu papel. E nesta noite, rapidamente, nós vamos aprender algumas características, a começar pela característica do pastor. A primeira característica do pastor é que o pastor entra pela porta do curral. A Bíblia descreve, Jesus diz em João 10, que aquele que não é pastor não entra pela porta, mas o pastor entra pela porta. O verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta do curral. E eu posso parafrasear que esse entrar pela porta do curral, lá em 1 Timóteo capítulo 3, diz que ele, pastor, ele precisa ter algumas características: irrepreensível, moderado, sensato, marido de uma mulher, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, pacífico, não apegado ao vinho, governante da sua própria casa, porque aquele que não governa a sua própria casa, como vai poder governar a sua igreja? Ou seja, o verdadeiro pastor é aquele que tem essas características aqui. Porque hoje em dia, meu querido, se chama de pastor de tudo. O camarada se converte e às vezes ele, não, agora vai ser pastor. Mas Jesus diz que o verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta. Muitos pulam a cerca, muitos estão preocupados com o dinheiro, e o próprio Jesus diz aqui, são aqueles mercenários. O texto bíblico descreve de forma muito clara que existem pessoas, o estranho, o assaltante, o ladrão, o assalariado, aquele que não entra pela porta, mas quer pegar as ovelhas. A primeira característica do verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta. Se você está vendo um líder religioso que ele bate na mulher, que ele de fato é um ébrio, que ele de fato começa, segundo 1 Timóteo, a detestável, é um camarada que de fato não governa bem a sua casa, esse camarada não é pastor. Eu estava conversando com alguns meninos lá da casa de recuperação, eles falam assim: pastor, lá no presídio existe um montão de pastor. Eu falei: que legal, eles se converteram lá e lá passaram a ser pastor. Não, pastor, eles eram pastor antes. Eu falei: oxe, o camarada antes era pastor, mas roubava, matava, adulterava. Isso não é pastor. Ele tinha um cognome de pastor, mas não era pastor. O verdadeiro pastor é aquele que entra pela porta do curral. Amém? A segunda característica, para não me alongar, do verdadeiro pastor é o pastor onde de fato ele conhece e conduz as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele conhece as suas ovelhas, ele conduz as suas ovelhas. João capítulo 10 fala que o pastor chama a sua ovelha e ela obedece. Ele conduz, ele dirige, ele está à frente. Aquele que é pastor faz isso. Aquele que não é pastor não faz isso. Em terceiro lugar, além de conduzir bem, o texto bíblico descreve lá no versículo 11 que ele dedica a sua vida para as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele dedica a vida às ovelhas. Ah, pastor, mas eu tenho um pastor conhecido que ele tem um trabalho secular. Meu querido, ele é pastor assim mesmo. Independente do trabalho secular, ele precisa dedicar a vida às suas ovelhas. O seu trabalho não pode ser a sua prioridade.
A sua prioridade tem que ser cuidar de ovelhas. O verdadeiro pastor faz isso, dedica, investe. Em quarto lugar, o verdadeiro pastor, lá no verso de número 12, não abandona suas ovelhas, não deixa as suas ovelhas. O texto bíblico de João 10 fala que o ladrão, o salteador, o lobo está ali entrando para arrebanhar as ovelhas. Mas o pastor verdadeiro, ele não abandona, ele fica ali o tempo todo, ele não descansa. E o verdadeiro pastor não tem hora, pode ligar para o pastor qualquer hora. Aqui nós temos um grupo de pastores que é uma bênção, e eles possuem essas características. Se não estivesse possuído, meu querido, eles não seriam pastor da igreja Shema. Porque para ser pastor da igreja Shema, precisa ter esses pré-requisitos, que está em João capítulo 10 e 1 Timóteo capítulo 3. Ele precisa estar com a ovelha, jamais abandonar a ovelha. E por último, o verdadeiro pastor é aquele que não faz distinção de ovelhas, é aquele que não olha uma ovelha de forma diferente, é aquele que trata a ovelha de forma igual. E aqui eu posso afiançar que seja uma pessoa que tem posses ou não, todos os nossos pastores tratam e devem tratar a todos de igual forma. Aquele que entra para a casa de recuperação hoje, entrou hoje no meio da rua, todo maltrapilho, ele vai ser tratado da mesma forma que aquele que ganha milhões ou milhares aqui na nossa igreja. Por isso, o verdadeiro pastor não faz distinções. Por isso, meu querido, você precisa entender que esse pastor que a Bíblia fala em João 10, que Davi fala no Salmo 23, precisa ser vivido por todos nós. E o grande exemplo dos pastores é esse bom pastor, maior pastor de João 10, que diz: eu sou o bom pastor, eu sou o grande pastor. Por isso, o objetivo de todos os pastores da nossa igreja é o Senhor Jesus como nosso sumo pastor. Se nós somos os pastores de vocês, o nosso Jesus é o nosso pastor. Nós somos ovelhas. Por isso, meu querido, eu gostaria que você valorizasse a pessoa do pastor. Eu vou recitar alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Hebreus 13:11 diz: obedecei aos vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, para que, quando da prestação de contas, não façam gemendo, mas o façam com alegria. O pastor, esse que a Bíblia descreve, ele prestará contas de todas as ovelhas, e nós estaremos lá no céu, eu, pastor Denilson, pastor Narcélio, pastor, todo mundo, e o Senhor vai perguntando um por um, e eu vou estar lá do lado também na prestação de contas. Você líder não, todos nós igualzinho. Esperamos lá na prestação de contas que a gente esteja feliz. Dá uma lapada no pastor Denilson, pá, porque a fulano de tal fez errado. Dá uma lapada no pastor, pá, porque roubaram o ovo lá e ele não olhou. Dá uma lapada no pastor, pá, porque quebraram o vidro da Kombi e ele não consertou. Dá uma, pá. Meu irmão, a gente tem que, na prestação de contas, prestar contas com alegria. Isso depende das ovelhas. Outro texto bíblico diz lá em Efésios 4:11-13 que o Senhor levanta pastores para o ministério. Jeremias 3:15 diz assim: e eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e sabedoria. O pastor é um líder colocado por Deus aqui. Nós temos que respeitar. No Antigo Testamento nós vemos um líder chamado Moisés, e a irmã de Moisés, o irmão Arão e Miriam, se levantaram e falaram: eu não quero saber da Moisés não, Deus não fala comigo, não fala com ele. Aí Deus falou: olha, cuidado, não fale contra o ungido do Senhor. Os homens e as mulheres, que quando eu falo pastores e pastoras aqui, são pessoas colocadas por Deus para ser um canal de bênção. E por último, Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Meu querido, olhe para mim. A obediência aos líderes religiosos colocados por Deus é uma condição essencial. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência.
Não adianta você colocar um dízimo aqui. Não adianta você estar no culto. Esses dias eu visitei uma ovelha, meu irmão, eu quase tive um infarto, eu quase larguei. A ovelha olhou na minha cara e falou assim: ó, pastor, que negócio é esse? Eu não tenho pastor não. O senhor não visita, o senhor não faz isso, não presta para nada. Meu irmão, eu fiquei assim: Senhor Jesus, eu estava preparando essa mensagem. Eu falei: Senhor Jesus, será que eu sou isso? Aí eu cheguei a explicar: antigamente a nossa igreja tinha 20 membros, agora a nossa igreja tem quase 400 membros. O vosso pastor, que agora está aposentado, ele assiste uma igreja em Recife também. Existem 3 casas de recuperação que a gente fica de um lado para o outro. Eu falei: minha irmã, eu não tenho condições de visitar a senhora. Antigamente, na minha época, o médico ele ia em casa, é ou não é? Agora, fica difícil o médico ir em casa. É muita gente. O fato de cuidar não tem que estar na sua casa. Por isso, às vezes a gente tem uma visão deturpada do líder. A gente avalia se o líder é bom ou não, se ele está na nossa casa se alimentando ou não. E Jesus, nesse texto bíblico, fala que o verdadeiro pastor é aquele que possui essas características. E agora eu vou começar a entrar para a sua função de ovelha, porque está ali o pastor, coitado, representando o pastor, sofrendo. Ele falando: pastor, eu estou suando. Eu falei: para tu ver como o pastor é difícil, meu irmão. Segura a onda, vai ficar em pé. E a ovelha? Aquilo não é ovelha não, ovelha? Isso é o quê? É um cabrito. É. Quando o pastor falou ovelha, você olha: que ovelhinha linda, é cabrito. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente é. E nesta noite, segura, meu irmão, no Dia das Mães, eu gostaria de colocar algumas características da verdadeira ovelha. Aquela ovelha que é um canal de bênção de Deus. E a primeira característica da ovelha, ela de fato, de direito, ela escuta a voz do pastor. No verso 3, declara que a ovelha escuta a voz do pastor. Meu querido, você quer ser uma boa ovelha? Você não quer ser um bode? Escute a voz do seu pastor. Eu posso dizer com a autoridade de Deus que nós aqui estamos bem intencionados. Nós temos falhas, nós temos defeitos, mas, meu querido, eu não estou vendo nenhum defeito grave nos líderes dessa igreja não, nenhum pecado capital não. Nós temos falhas sim, mas nós somos homens e mulheres de Deus. E a ovelha, ela tem que escutar a voz dele. Não escuta o pastor, mas escuta o Fantástico. Não escuta o pastor, mas escuta a Malhação. Não escuta o pastor, mas escuta o ícone da Rede Globo. A boa ovelha é aquela que escuta a voz do seu pastor, amém? Fala assim: bé. Aí você é bode, meu irmão. Em segundo lugar, além de escutar a voz do pastor, ela segue a orientação do seu pastor. Às vezes a gente fala mal de outra igreja, porque o pastor vai lá na frente e pede um carro e o camarada dá o carro. Meu irmão, você não tem que falar mal dele não. O líder vai dar conta. Fale bem dessa ovelha, porque ela está obedecendo a voz do seu pastor. O que eu quero dizer para você? O pessoal lá fora obedece, o pessoal faz de tudo. Por que o povo hoje em dia, o nosso povo, não está obedecendo a orientação do seu pastor? Alguns casais chegam para mim: pastor, olha, eu estou aqui, uma certa ocasião aqui na nossa igreja, chegou uma pessoa para mim, uma líder religiosa, ficou viúva, e entrou no meu gabinete e falou: pastor, fiquei viúva. Aconteceu até um fato interessante, né? Ela andava toda estrambelhada. Aí no dia que ela ficou viúva, ela veio para a igreja toda bonita. Aí a Simone, minha esposa, falou: você está tão bonita, o que aconteceu? É porque eu fiquei viúva. Aí depois, só para vocês entenderem essa história, aí depois ela chegou para mim, aí eu entendi que quando o marido estava doente, ela já estava de olho de butuca em outro. Aí entrou no meu gabinete e falou: pastor, olha só, eu ganho uma pensão e eu queria que o senhor fizesse
Um momento de gratidão a 2. Eu falei, não estou entendendo. Não, um momento de gratidão porque eu não posso casar, que eu vou perder a pensão. Eu falei, minha irmã, eu vou te falar uma coisa. Eu não faço arrumadinho, não. Ou você casa no certo, ou você não casa comigo. Irmão, foi para outra igreja, tem outra igreja. Eu acho que já casou e já separou. Sabe por quê? Porque existem pessoas que não estão dispostas a ouvir a orientação do pastor. Vai para o gabinete para receber sim. Vai entrar e vai receber um não. Ah, pastor, mas eu quero isso. Não. Ah, pastor, mas eu quero isso. Não. Se for de Deus é sim. Se não for de Deus é não. Amém? Diga bé. Em terceiro lugar, a verdadeira ovelha, ela não segue estranhos. O texto bíblico fala em João 10 que o estranho é cheio de onda, né? Ele tem palavras boas. Meu irmão, quem não gosta de receber um sim? É ou não é? Quem não gosta de receber um sim? Chegou uma pessoa, pastor, olha, eu estou endividado. Eu falei, eu também estou. Ah, mas pastor, olha, eu estou, meu irmão, também não tem dinheiro, está todo mundo passando por crises. Ah, pastor, mas eu peguei, fiz isso. Eu falei, minha irmã, se você pegou com a agiota, você vai se dar mal. Ah, pastor, me empresta para pagar o agiota. Eu não. Mas o que tem de gente dando conselhos estranhos para as pessoas? Meu querido, a boa ovelha é aquela que não escuta, não segue a voz de estranhos. Amém? Diga pé. Em quarto lugar, a ovelha, aquela que aceita alimento oferecido pelo pastor. Olhe para mim, meu querido. O melhor alimento que a ovelha pode ter é a palavra de Deus. Amém? Não abra mão nunca. Se o pastor Denilson em algum momento subir desse púlpito e falar assim, atenção, agora nós vamos aceitar casamentos mistos, meu querido, não escute a voz do pastor Denilson, fique com a voz de Deus. A verdadeira ovelha é aquela que obedece o alimento oferecido pelo sumo pastor. O seu alimento precisa ser um alimento que vá te dar substância, equilíbrio. E Jesus, ele fala nisso daqui. O verdadeiro pastor é aquele que conduz a sua ovelha. O Salmo 23 é aquele que diz que o pastor o conduz para verdes pastos. E por último, o verdadeiro pastor, ou melhor, a ovelha, é aquela que acredita no seu pastor. Olhe para mim, você acredita no seu pastor? Não me responda não, mas você acredita? Ou você acha que o pastor está aqui para ganhar dinheiro? Porque existem igrejas que o pastor, eu já participei de igrejas, não como pastor, mas eu já vi pastores em igrejas que ele não podia pregar algumas coisas porque a liderança falava assim, você não pode pregar sobre isso não, só pode pregar sobre isso. O verdadeiro pastor é aquele que prega aquilo que Deus manda, e a verdadeira ovelha é aquela que acredita no seu pastor. Porque se por um lado nós temos pastores, se por outro lado nós temos as ovelhas, nós temos um montão de animal nas igrejas aí, que não são ovelhas. E eu posso destacar alguns para vocês. O primeiro, tem crente papagaio, é aquele que vive repetindo o que os outros dizem. Tem crente que é porco espinho, que vive alfinetando os irmãos. Tem crente que é urso, que só vive no inverno, fica hibernando. Tem crente passarinho que voa de igreja em igreja. Tem crente piolho que anda na cabeça dos outros. Tem crente sanguessuga que vive sugando o bem dos irmãos. Tem crente leão que se acha o dono da igreja. Tem crente pinguim que vive na geladeira espiritual. E tem crente camaleão que muda conforme o ambiente. Em meio a tantos tipos de crente, tem que prevalecer a ovelha. Que tipo de animal você é? Eu gostaria de concluir essa mensagem muito breve, dizendo para você algumas características. Passa lá, David, da verdadeira ovelha. Porque olhe para mim, meu irmão, o que tem de crente na igreja que não faz nada,
O que tem de crente que de fato só participa de culto. Mas eu gostaria de dizer para você que, como ovelha do rebanho do sumo pastor que é Jesus, você precisa desenvolver algo que Ele te deu. A Bíblia descreve que nós temos dons e talentos, e eu concluo a minha mensagem. Talentos são qualificações que você tem. A mulher às vezes faz bolo, o rapaz às vezes joga bola, isso é um talento. Dom é uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus a você. E quando você aceita o Senhor Jesus, passa a ser ovelha do aprisco de Jesus, meu querido, você passa a ser capacitado para algumas áreas da vida. Existem 3 textos básicos que falam sobre isso, dos dons espirituais: Romanos 12, Efésios 4 e 1 Coríntios 12. Mas eu vou me ater em 5 minutos apenas o texto básico de Romanos 12, que fala sobre os dons principais. Ou seja, você possui um dom desse. Eu, Denilson, possuo um dom desse. E por isso eu vou destacar alguns dons para que você possa, de fato, de direito, conforme o projetor está colocando aí, você tenha conhecimento e não seja ignorante acerca dos dons. Porque tem gente que está na igreja e fala: pastor, eu tenho o dom de cantar. Não existe dom de cantar. Eu tenho o dom de abraçar os outros. Isso não é dom de abraçar os outros, não. Os dons são destacados na Bíblia como principais. Em Romanos 12 são 7. Meu querido, você tem que sair daqui escolhendo ou detectando um dos 7. E o primeiro deles vai ser passado ali. É o dom declarado como dom de profecias. Não é aquele que é o profeta que fala do futuro, mas é aquele que proclama a palavra de Deus. Você que está aqui assentado, muitas das vezes você tem esse dom, mas não desenvolve. Você não prega, não fala, não proclama. O dom de profecias é aquele que é o porta-voz de Deus. Primeiro dom, pode passar. O segundo dom, e esse dom ele tem que de fato pregar. Pode. O segundo dom é o dom do texto bíblico que fala, é o dom de ministérios. É aquele que tem que ajudar, é aquele que tem que auxiliar. Você está aqui assentado, pode ser esse dom de ajudar, de auxiliar. Amém? Auxiliar o próximo, a necessidade do próximo. Eu tinha o Nilson, está aqui? Não. O Nilson, o irmão dele, o pai dele tinha esse dom. Quando olhava uma pessoa, ia para a igreja, aí olhava, o Nilson falou aqui um testemunho desse, olhava, o pai dele sentava, ficava olhando, aí via a pessoa que está com tênis rasgado, ele ia lá, comprava um tênis da semana e ajudava. Ninguém pedia para ele não, ele fazia isso, ele sentiu o desejo de ajudar. É esse dom de ministério. O terceiro dom é o dom do ensino. É o dom do saber, é aquele que está na escola bíblica dominical, é aquele que está no ETAD, aquele que tem prazer em conhecer para transmitir para os outros. O quarto dom, para não me alongar, é o dom da exortação. Pastor, tenho esse dom da exortação, eu saio sapecando todo mundo. Não é isso não, meu irmão. O dom da exortação é explicar as verdades bíblicas. É você chegar para uma pessoa que está no erro e mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo não é certo. Não é chegar de sola para ela não. A Joyce uma vez ela me falou: pastor, eu vim na igreja, fiquei um pouco doente alguns meses atrás. Quando eu cheguei na igreja, a pessoa me abraçou e falou: só vem no dia de festa? Ela sumiu. Aí depois teve que voltar. O pastor foi lá na casa dela, porque a pessoa acha que esse dom ela tinha e não tinha nada. O dom da exortação é o dom de explicar a verdade bíblica. Eu avanço declarando que existe outro dom, que é o dom da contribuição, de dar. Aqui na nossa igreja tem gente assim, que eu não vou falar o nome, mas meu querido achou a carteira cheia de dinheiro e doou tudo. Não achou o dono, doou. Tem prazer de ligar para mim e falar: pastor, eu vou dar isso, vou dar aquilo. Tem gente que tem esse dom. Mas tem gente que tem esse dom, meu irmão, mas não tira a lacraia do bolso, fica lá com aquele dinheiro, meu irmão, um sorrisão, atravessa um rio com um sorrisão na mão. Tem o dom. Outro tipo de dom, para finalizar, é o dom da presidência, de liderar. Pedrinho tem esse dom, meu irmão, tá ali, ó, na hora do culto aqui, Pedrinho liderando para cá, para a direita, para a esquerda, Pedrinho do Cláudio, né? Tá desenvolvendo, batizou, líder nato. Tem gente que é líder na escola,
é líder no trabalho. Mas, meu querido, na igreja é uma nulidade. Não lidera ninguém. Se você, meu querido, foi chamado com esse dom, por que você não lidera? Por que você não coordena? Por que você não faz a obra de Deus? E por último é o da misericórdia. O da misericórdia, esse o pastor não tem. É aquele que é se envolver com a pessoa. Eu me envolvo, mas tem gente que não consegue. Você quer um exemplo? A Simone arrancou um dente. Cadê a Milena? Tá lá, né? Simone arrancou um dente essa semana. Meu irmão ficou parecendo um fufão. Aí ela ficou 3 dias deitado lá, assim, zureta. O primeiro dia que ela levantou, a Milena estava estudando. Aí a Milena olhou para: mãe, que negócio é esse? A Simone quase desmaiou. Aí eu tive que pegar álcool. Aí eu falei: Milena, você tem todos os dons, menos o dom da misericórdia. Se ela for lá no hospital, a pessoa está doente e acaba morrendo, meu irmão. O pastor não tem esse dom, meu irmão, não tem. Se eu chegar lá, eu fico deprimido. Mas tem gente na igreja que tem esse dom e não faz. Aí quando o pastor vai visitar, toma uma lapada na cabeça. Toma, pastor, não me visitou, você não presta. Eu falei: minha irmã, não sou responsável por visitar. Tem pessoas na igreja que tem esse dom de visitar. Pelo amor de Deus, o meu dom está aqui, é de profeta. E o outro dom é de pastor, é de pregar. Por isso eu digo para você que a ovelha, ela tem que ter os dons espirituais sendo trabalhados para a glória de Deus, amém? E eu finalizo essa mensagem. O pastor nunca prega em 35 minutos, mas eu finalizo essa mensagem dizendo para você, meu irmão: existem os pastores e existem as ovelhas. Existem bons pastores e maus pastores. Existem boas ovelhas e existem bodes. Nesse meio todo de um rebanho, ainda tem o lobo que quer devorar, ainda tem o adversário, ainda tem o ladrão. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: se o nosso Deus, o nosso Jesus, olhe para aquele menino ali, for o nosso pastor, nada vai nos faltar. Eu creio de forma profética, meu querido, olhe para mim, que nós não vamos ficar aqui não. Essa semana nós já vamos fazer uma proposta de um novo lugar. Eu nem falei com o dono, mas eu estou orando. Sabe por quê? Porque eu creio que se a igreja chama, que tem 10 pastores que são canal de bênção de Deus, nós nos unirmos com as 350 ovelhas, meu irmão, não tem quem segure a gente. Eu sei que nós vamos receber críticas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: nós estamos focados, porque o nosso pastor é Jesus. Nós não estamos aqui pregando outro evangelho, a não ser o evangelho da salvação. E se você entrou aqui, não faz parte do aprisco santo de Jesus, é hora de entregar a sua vida a Jesus. É hora de mudar o quadro da vida e se tornar uma ovelha, porque do aprisco de Jesus ninguém toca. Pode surgir pastor falso, pode surgir ladrão, lobo, mas se o Senhor for o nosso pastor, nada vai nos faltar. Feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria de lançar um desafio para você que está aqui na internet. Você conhece o papel do verdadeiro pastor? Você tem vivido o verdadeiro papel da ovelha? É hora de mudança, e a mudança deve ser feita agora, em nome de Jesus. Por isso eu convido a você a fechar os seus olhos e declarar para o Senhor nesta noite: ó Pai, a partir de agora eu quero ser uma ovelha do teu aprisco. Eu quero desenvolver os dons espirituais. Eu quero ser um canal de bênção do Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas imperfeições. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.